de volta, TV Blog do Gesso, Óbidos. O nosso segundo entrevistado da noite é Eduardo Henrique Chaves Dias, 52 anos, cinquentão. 5.2. Eduardo. Bem vividos. Eduardo Henrique, me lembrou agora uma coisa, Eduardo. O ex-presidente itucano Fernando Henrique Cardoso tem alguma ligação com Óbidos? Não muito. Quer dizer, o pai dele que serviu como comandante em Óbidos, né, após a Revolução de 32, e ele deu uma declaração na Veja que ele viveu assim, criança em Óbidos, né? Então ele passou a infância... Não, ele passou... 2, 3 anos? Um curto período lá, enquanto o pai era comandante. Mas ele não nasceu, não tem nenhuma ligação? Não nasceu, foi que é carioca mesmo, nascido. Uhum. Como muitas pessoas passaram por Óbidos, e tem esse elo com Óbidos, você tem nascido em Óbidos. Inclusive, um personagem famoso da música mundial brasileiro, Villa-Lobos. Não, o Heitor Villa-Lobos tem ligação, mas ele não é nascido em Óbidos. Não, ligação, a ligação que eu estou falando. Eu faço uma pesquisa sobre Villa-Lobos, e a probabilidade do pai dele ser obidense é assim, 99%. Deu Raul Villa-Lobos, a probabilidade dele ser obidense, de ter nascido de Óbidos, saído de Óbidos pelo Rio de Janeiro, né? Ele só não teria sido registrado, segundo essa tua pesquisa. Nós estamos ainda atrás, quer dizer, os indícios da pesquisa, da biografia oficial do Villa-Lobos indicam que o Raul Villa-Lobos foi levado da Amazônia para o Rio de Janeiro criança, né? Então a probabilidade de ele ter nascido em Óbidos é muito forte. Ainda não encerraste essa pesquisa? Não, uma pesquisa que ela continua em andamento e por falta de documentação. Nós estamos ainda... Estás em fase de quê? De coleta de dados, de documentação? Documentação e investigação também, né? Porque muita coisa precisa ser consultada em arquivos assim difíceis, que são de navios, né, da época, e de documentos de imigração espanhola, né? Então isso demanda tempo, demanda dinheiro, porque a gente tem que ter disponibilidade. Mas se tu chegares a uma prova contundente de que ele nasceu lá em Óbidos, vai ser uma coisa internacional. Não. Com relação à origem dele, né? Mas tudo, pela minha pesquisa, o Villa-Lobos não teria como ter nascido em Óbidos, porque o pai dele já estava no Rio de Janeiro. Entendeu? O pai já estava no Rio de Janeiro. Então não tem como ele ter nascido em Óbidos. Existe a possibilidade desse elo com o Exército, né? De ser o Exército que levou o Raul de Óbidos para o Rio de Janeiro. Então eu estou investigando, porque o Exército é o grande elo, né? O Exército, a presença da Força Nacional em Óbidos, muitas pessoas importantes serviram em Óbidos. Então é por isso que Óbidos tinha um elo com o Rio de Janeiro muito forte, né? É por isso que o Carnaval de Óbidos, inclusive, tem essa coisa diferente, muito parecida com o Rio de Janeiro, que quem começa o Carnaval em Óbidos é o Exército. Carnaval de rua, né? Do Rio de Janeiro, né? De rua. Isso. O Exército, são os aquartelados, né? Que começam com essa coisa, aquela folia, né? Então Óbidos tem essa tradição do quartel, do mascarado forró, que até hoje tem no Rio, né? Interessante essa... Tem no Rio. Então a influência do Rio de Janeiro em Óbidos é muito latente, em certo período, né? Em certo momento, no início do século XX, Óbidos sofre uma influência pernambucana, né? As pessoas Por conta de quem? Do Exército. Do Exército também. Os comandantes, os políticos de Óbidos... Os primeiros foram para lá os cariocas. O Exército sempre teve carioca. E depois os pernambucanos? Depois, no início do século XX, teve uma influência pernambucana, né? Do coronel Antônio Cavalcante, que foi político, deputado, o comandante do forte, trouxe muitos pernambucanos. Tanto que nós percebemos no sotaque do Bem-Mar de Óbidos, a gente percebe que há uma influência da música do Pernambuco, do maracatu. E o boi de Óbidos não tem sotaque igual de Belém, nem igual de Manaus, né? Ele tem uma batida do maracatu, que é tudo diferenciada. Então isso é todo um estudo que a gente está fazendo e mostra que são momentos. Né? E a influência de Belém, tem pouca? Na música, especificamente na música? Belém não tem muita influência, porque Belém... grande parte dos obidenses que terminavam o curso e tinham condições de deixar Óbidos aí, iam para Belém para continuar os seus estudos lá. E voltavam
nas férias para lá. Pois é. Isso não vai causar influência também? A influência de Belém, ela tá muito próximo da música lusitana mesmo, né? Da elite, né? Daquela música das tertúlias. Que em Óbidos tinha tertúlia, né? Então, Óbidos sempre teve conjuntos musicais de época por conta do Exército, né? Então, a gente vai encontrar, o Vicente Salles me mostrou a fotografia, a fotografia de banda mais antiga do Pará que você tem em Óbidos. Né? Qual é o nome da banda? Era a banda da família paraense. Eram soldados remanescentes do Exército. Então, essa ligação com o Exército é muito forte. Você tem ideia, Egésio? Outro dia eu deparei com uma pesquisa do acadêmico da UFF. Os soldados de Óbidos estiveram lutando em Canudos. Você sabe? Na época de Canudos, os dois... Ao lado das forças portuguesas. Ao lado não era português, não, já oficiais, né? Era o Império, né? Era o Brasil... Imperiais. Já era o Brasil republicano. O início do Brasil República, tá? O Amazonas e o Pará eram os únicos estados que tinham condições de ajudar, porque eles estavam ricos, né? Viviam o apogeu da borracha. E foi a Polícia Militar de Manaus e o destacamento de Óbidos, que era um destacamento de tiro ligeiro, era de elite do Exército, da Força Nacional. Foram lutar em Canudos, foram decisivos para acabar aquela famigerada luta de Canudos. Então, observa só, como Óbidos tinha uma participação na vida nacional interessante naquele momento. Agora, essa influência do Exército, essa influência, e que é uma influência mais conservadora, né? Os militares têm esse perfil, esse ethos conservador. Isso vai influenciar na sociedade também? Totalmente. A sociedade obidense é conservadora? É muito conservadora, né? Hoje em dia, ela já sofre a ausência do Exército, né? Eu acho que Óbidos é uma cidade que ela sofreu, o seu elo de desenvolvimento está ligado à saída do Exército de Óbidos em 1967. No sentido de quê? Só para explicar melhor. Ela perde a sua referência, né? Veja pessoal, Óbidos é uma cidade que ela surgiu com a construção do forte. Isso. Então ela é essencialmente militar, né? E ela vai perder em 67 o Exército e em 69 o Colégio das Freiras, a educação. Então, uma cidade que perdeu a sua referência, que era o Exército, educação, estava fadada ao fracasso. Por quê? Porque, Géso, Óbidos é uma cidade que esse exército em Óbidos, ele sempre foi um exército de esquerda. A história do exército em Óbidos sempre foi de esquerda, né? Em 24 eles prenderam Magalhães Barata, né? Depois o Benedito? Depois prenderam, depois fizeram a Revolução Constitucionalista, né, que se aliaram a São Paulo contra a ditadura do Vargas, né? Isso já está bem colocado no livro do Walter Pinto, um livro maravilhoso sobre a Revolução. E Óbidos tem essa tradição de esquerda. Quando chega a 64, o que é 64? É a ditadura militar. Então, Óbidos representava o quê? Um foco de conspiração contra quem? Contra a ditadura. O exército saiu de Óbidos, jogou as fardas no Rio e não disse por quê. Abandonou o maior complexo militar de uma cidade do interior do Brasil, do exército. Então nós perdemos todo aquele aparato de oficiais, né? E de quartelamento, abandonaram tudo. Então aquilo foi uma grande perda para a gente. Perdemos uma referência. Né? Sim. Porque de alguma forma aquilo dava para Óbidos uma importância política, né? Porque lá estava onde a defesa do Estreito do Rio Mar, estava a Força Nacional. Estava uma elite militar, né? Então muita gente, por conta disso, em Óbidos, muita gente importante passou por Óbidos. Você quer um exemplo? Por exemplo, o Lauro Sodré, que foi governador do estado, senador, serviu como tenente em Óbidos. Casou na Igreja de Santana com a Teodora, tem filhos nascidos em Óbidos, entendeu? Inclusive o Emmanuel Sodré é um dos fundadores do Botafogo do Rio de Janeiro, filho do Lauro Sodré, nascido em Óbidos. Olha só. Mas sempre o Mendes Moraes, olha só, o Marechal Mendes Moraes, né? Aquele marechal lá, prefeito do Rio de Janeiro, sim, que
mandou os nossos craques de 1950 ganharam do Uruguai, que pegaram aquela pizza de 2-1, ele serviu em Óbidos. É casado com Obidense, esteve lá visitando depois. Entendeu? O próprio escritor José Veríssimo, o pai dele, nasceu em Óbidos porque o pai dele foi servir em Óbidos como militar. E exatamente essa questão histórica que nós estávamos conversando com o entrevistado muito anterior, forte o Belo, essa pujança de histórica, né, histórica então é muito forte a questão do exército de Óbidos. E a formação do pessoal de Óbidos era muito rígida, né? O obidense tinha essa formação, assim, conservadora, né? Entendeu? Lá a elite, existia mesmo as pessoas da primeira classe e da segunda classe. Isso são heranças mesmo portuguesas, né? Essa presença mesmo rígida do exército. Mas hoje ela perdeu. Então, observa que Óbidos, depois de 67, 64, ela perde. Por que ela perdeu? Porque a ditadura militar abandonou a margem esquerda, abandonou a calha norte. Se for observar, a partir de 1970, eles vestiram para cá, para Santarém. Pro outro lado, né? Pro outro lado, né? Santarém ganhou tudo, né? E Óbidos ficou o esquecimento. Não ganhamos nem a estrada, perdemos... Eu, por exemplo, um dos motivos de eu sair de Óbidos para estudar em Belém, é que não tinha educação em Óbidos. Mas é isso que eu quero falar contigo. Tu nasceste exatamente em Óbidos mesmo, na cidade de Óbidos. Na Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Mas quase todo mundo nasce nessa Santa Casa? Nessa geração e é a segunda Santa Casa mais antiga do Pará. Né? Né? É, Quer dizer, segunda, é o hospital cidade, de referência ali da era cidade, né? Lá tinha junta médica. Né? É por isso que eu falo que você vai em Óbidos, a realidade de Óbidos, acho que no nosso hospital nós passamos esse ano todo sem ter, como diz, raio-x, que em Óbidos já se vivenciou coisas muito boas. Né? Óbidos é o primeiro município a ter energia elétrica, é o primeiro município a ter água encanada, telefonia própria, que era empresarial de lá. Então tu percebe, quando tu vê, começa a ver o que é hoje a realidade de Óbidos com o passado, então é muito bom te olhar o passado, eu sempre falo para as pessoas isso, para a gente entender que é preciso lutar por Óbidos, entendeu? Aí você nasceu na Santa Casa de Misericórdia, ficou quanto tempo lá em Óbidos? Bom, eu fiquei em Óbidos, eu saí de Óbidos aos 13 anos para estudar. Saíste de Óbidos para Belém? Para Belém. Mas eu sempre voltei, né? Para passar, meus pais ficaram em Óbidos. Sempre retornei, passava as férias, né? Entendeu? Mas eu voltei em 2009, né, em Óbidos. Fui ser secretário de Cultura do município, passei 2 anos lá. Aí em 2011 eu saí de Óbidos e fiquei em Santarém. Essa decisão de tu não fixar ainda residência em Óbidos, por quê? Bom, é um projeto igual você, né? Que pretende com mais tarde. Eu precisava ir para Óbidos porque eu estava assim questão pessoal minha, né? Eu havia me separado da minha esposa, eu estava assim meio de norteado, precisava aquecer as baterias, né? E Óbidos sempre é um lugar para a gente aquecer. Então eu fui dar um tempo lá, né? Para me recompor, né? E fui ensaiar uma forma de voltar para lá. Mas é difícil você voltar para o seu lugar já em outro momento, sem nada, sem casa, sem referência, sem parente, né? Ficou difícil. Então eu fui olhar como é que estava essa sociedade, não é mais aquela mesma que a gente imaginou também no passado, são outras pessoas, né? A história, ela é dialética, comanda. Então eu percebi que ela não tinha estrutura para eu ficar lá. Não era momento de eu voltar lá. Como é que a tua avaliação como secretário de Cultura lá? A autoavaliação, como é que tu foste um bom secretário? Eu acho que eu fui um bom secretário, né? Porque muitas coisas, a gente, embora eu não pude passar para a população, o nosso trabalho, pelas limitações de divulgação que a gente tinha, né? Mas eu acho que o resultado está aparecendo, né? Na verdade, fazer cultura no Brasil é uma coisa difícil. Fazer cultura na capital brasileira é difícil. Fazer cultura em Santarém é difícil. Fazer cultura em Óbidos é muito mais difícil. Pois né? mas lá em Óbidos... Não estou falando na questão de que não há um incentivo cultural. Mas é problemático no sentido financeiro sim. mesmo. Né? Além do que, se você pega o gestor, que ele não tem essa preocupação com a cultura, fica pior, né?
Então, por exemplo, com as minhas Não, próprias... mas Óbidos tem uma Secretaria de Cultura. Tem. Né? Ela não é ligada, por exemplo, à Secretaria de Educação. Não, é uma secretaria própria. específica Sim, para a sim, cultura, sim. talvez esporte, não é Sim, isso? não, só cultura Só e turismo. cultura, olha lá. Cultura e turismo. Mas ela não tem orçamento próprio, isso é um problema, né? Ela não tinha orçamento próprio. Então a gente buscava, mas eu acho que lá a gente fez um trabalho que está aí posto, né? Que foi a valorização do patrimônio histórico. Né? Nós conseguimos, na minha gestão, colocar obras no Parque das Cidades Históricas. Nós colocamos obras na Associação das Cidades Históricas do Brasil, junto com Olinda, junto com Ouro Preto. Tá? Nós conseguimos, através do parque, através do IFAM, trazer recursos para recuperar o forte, que está sendo recuperado. Depois desse forte vem o mercado, entendeu? Nós conseguimos que, hoje, dia 11 de setembro, nós conseguimos que o IFAM, que é resultado desse trabalho, tombasse o forte. O forte está tombado. Tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. É o único prédio da região. E tem esse resultado do trabalho que a gente deixou lá. Então, esses trabalhos não tem placa, não tem foguete, não é? Mas aí, então, essa compensação pessoal, eu me sinto sim, muito realizado. Que as pessoas talvez não entendam que não é carnaval, que não é folia, que não é batuque, mas é um resultado concreto de uma ação. Né? A gente conseguiu organizar alguns conselhos. Né? Eduardo, essa questão do patrimônio histórico urbanístico, paisagístico, ou seja, as casas históricas, os prédios históricos, além do forte, mas aquele centro histórico de Óbidos, há uma preocupação no sentido de preservar aquilo? Olha, essa foi uma preocupação nossa quando eu estive lá na Secretaria. Né? Infelizmente, depois que eu saí, relaxou. Né? Lá em Óbidos tem o Conselho de Patrimônio, né? Mas infelizmente não está dando continuidade no trabalho. Né? Por exemplo, as casas, o processo de tombamento municipal que era para ser feito, não foi feito, entendeu? Então, em Óbidos, infelizmente, não tem preocupação, as pessoas não têm preocupação em preservar. Poucas pessoas têm a consciência de preservar o patrimônio, outras estão mesmo derrubando janelas e portas para fazer garagem, entendeu? Estão derrubando para fazer mas é garagem, porque ali os centros históricos, eles entendem, porque a casa deles, eles não vão entender que aquele patrimônio foi feito numa época que não tinha carro, não é? E que casa de comércio nova se faz para trás, a cidade tem que crescer. O que de Óbidos tem de melhor é o seu patrimônio histórico, e se ficarem derrubando aquilo lá, ela vai perder o charme dela. Essa que foi a minha preocupação. Então, quando eu estive lá, eu fiz um trabalho, eu sentei com pessoas que estavam fazendo mudanças, fui conversar para mostrar que aquela mudança descaracterizava. Algumas pessoas foram sensíveis, eu fui atendido, né? Outras não. Então, esse trabalho é um trabalho, Géso, silencioso. A longo prazo, né? Que não aparece, né? Mas esse trabalho eu fiz lá em relação ao patrimônio histórico. Né? Eu fiz a galeria dos filhos notáveis. Essa galeria. Por que perguntaram? Para que isso? Isso é para levantar a estima do obidense, para saber que nós tivemos tanta gente importante, tanta gente gloriosa, que é para essa juventude se espelhar. É possível lá no Distrito do Rio, né, surgirem pessoas importantes que gostam de política, que gostam da ciência. Né? Então, para isso que eu concebi aquela galeria que está lá na Casa de Cultura. Entendeu? E realmente ficou importante. Hoje as pessoas vão lá, os obidenses, principalmente a nova geração, professores que não conheciam, e se ficam orgulhosos. Poxa, mas eu faço parte disso. Né? A gente tem 300 anos de história de Óbidos, sabe? Naqueles quadros, pelo trabalho, pela vida daquelas pessoas, de algum lugar que eles levaram. O Inglês de Souza, por exemplo, construiu sua obra em São Paulo, falando de Óbidos. Essa questão da história José Veríssimo estava no Rio de Janeiro escrevendo sobre Óbidos. Francisco Manuel Brandão escrevendo lá no Paraná, escrevendo sobre Óbidos. Entendeu? Pedro Pomar esteve em Óbidos clandestino. Né? O Barão do Solimões, por exemplo, que foi senador da República pelo Amazonas, voltou para Óbidos, morreu falecido em Óbidos. Eu encontrei agora, inclusive, outro dia lá em Óbidos, no Museu de Óbidos, né? O óbito dele. Sabe? Ok. Eduardo, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta com esse papo histórico, gostoso do Eduardo Dias.
Um instante só.